Muito especial para o Marcelo Teixeira, para o nosso repórter Univaldo Decilo. A partir de agora, essa dupla vai bater aqui um papo com o Denilson, comigo. Em primeiro lugar, Decilo, eu quero dizer para o presidente que nós conversamos bem no começo da temporada e tudo que ele prometeu, ele cumpriu. E hoje tem que celebrar sim, presidente. Eu sei que está planejando, tem conversas, está de olho no mercado, mas a importância de estar de novo na elite do futebol brasileiro, essa para o Santos é fundamental. Então, para vocês, tudo de bom. Vamos trocar uma ideia por aqui, hein, Decilo? Sem dúvida nenhuma, Renata. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo quando a gente chegou, né? Quando a gente encontrou o presidente aqui. Eu estive o dia que ele foi eleito, muita emoção, quando vieram até as lágrimas, né, presidente? Abraço para você, Renata, para o Denilson, para todo mundo ligado no Jogo Aberto. As lágrimas em função da camisa 10 que estava momentaneamente aposentada e voltaria em 2025 com o acesso do time. E todas as metas foram atingidas. Não deve ter sido fácil, porque a gente acompanhou de perto, né, presidente? Lhe dar os parabéns ao vivo, como a Renata falou, pelas metas cumpridas, pela volta de um time que não pode ficar longe, né, da elite, é o lugar do Santos. E falar sobre esses planejamentos de 2025. Começaria, daqui a pouco a gente vai passar para a Renata, para o Denilson, começaria te perguntando algo que você já deve ter respondido várias vezes, presidente, sobre Neymar, sobre Gabigol, sobre novos jogadores. O Neymar está conversando lá com o Al Hilal, o pai dele. Há possibilidade e planejamento em cima disso, presidente, a partir de um rompimento? Boa tarde. Boa tarde, Nivaldo, Renata, Denilson, a todos que acompanham o Jogo Aberto. Primeiro, agradecer todo o apoio, toda a atenção, todo o carinho que nós tivemos. Você citou bem, desde o momento do nosso processo eleitoral. Nós estivemos juntos, demos os primeiros depoimentos à Band e, em seguida, demos a nossa primeira entrevista também à Renata no Jogo Aberto. A primeira entrevista com o presidente eleito foi no Jogo Aberto. E nós declarávamos a minha admiração pela Renata, pelo Denilson, por todos, pelo Zagari, que é santista também, que toda hora me manda mensagens aqui cumprimentando e cobrando, exigindo como santista. E nós sempre estivemos muito relacionados com a Band, né? Nós tínhamos até um trabalho, um projeto visando o Campeonato Brasileiro da B, mas por algumas circunstâncias elas não foram confirmadas. Mas a nossa relação com a Band é muito próxima de história e continuará sendo assim. Num futuro próximo nós continuaremos muito ligados. E agora também, ao confirmar o título e automaticamente o acesso, estamos também fazendo essa entrevista ao vivo. Escutava aqui no áudio uma voz semelhante, eu conheço essa voz da entrevista que foi dada ontem no jogo, abordando exatamente o Gabriel, o Neymar e outros reforços. E vou até além daquilo que nós conversamos ontem. Hoje pela manhã nós também tivemos uma reunião rápida com o departamento de futebol profissional, com o CEO e alguns coordenadores envolvidos, e decidimos já fazer definitivamente o planejamento visando 2025. Então, ainda hoje, nós já autorizamos o departamento a conversar com o Fábio Carilli, definir a sua situação. Queremos definir hoje mesmo essa situação, independente, porque a prioridade, a preferência é o contrato do Fábio, mas não, óbvio, hoje cravar que o Fábio manterá esse trabalho. Dependerá do que eles estão conversando, daquilo que está sendo dialogado, para a gente ter a certeza de que essa decisão é uma decisão que favorecerá a ambas as partes. É nítido que existe uma insatisfação por parte do torcedor, de uma parte da torcida, e o Santos sempre manteve uma coerência, uma lógica, um respeito ao profissional, aos contratos e, acima de tudo, pela certeza daquilo que estava programado e foi alcançado. Então, nós programamos algo que, com a comissão técnica, com esse grupo de jogadores, ela foi de sucesso alcançada. Agora sim, para 25, nós temos que fazer uma outra avaliação,
com critérios e responsabilidades de todas as partes, no intuito de que, se nós seguramos e sustentamos, no caso o Fábio e toda a comissão técnica e esse grupo de jogadores, a partir de agora nós temos que virar a página, né? Virar, porque 2025 é um desafio, aí sim, à altura dos padrões do Santos Futebol Clube. Série B já ficou para trás, já é uma página virada na qual esperamos nunca mais que isso aconteça na história de um clube da grandeza do Santos. Para que isso aconteça, não aconteça mais, nós temos que ter as decisões corretas para que nada venha a prejudicar o Santos. Nós temos, diferente de 2024, 3 competições, Copa do Brasil e o próprio Campeonato Brasileiro da Série A, então exigirá da diretoria esforços para que a gente melhore essa situação. Presidente, só um minutinho, nós vamos fazer aquela virada de rede, tem um merchan aí, né, Renata? A gente já volta aqui. O Santos tem os patrocinadores, nós também aqui. O Ronaldo Giovanelli está chegando para dar um recado especial. Recadinho agora e, na sequência, muito mais da entrevista com o presidente Marcelo Teixeira, que está... Muito bem, agora é fato, o Santos está novamente na elite do futebol brasileiro. A camisa 10 retorna ao domínio público da torcida, da imprensa. O Nivaldo Decilo está junto com o presidente Marcelo Teixeira do Peixe. E, Decilo, já queremos saber sobre essa situação do Neymar, até porque o presidente do Botafogo deu uma declaração que o Botafogo hoje tem o dinheiro da SAF, tem recursos, mas que ele não contrataria o Neymar por conta desse histórico de lesões. Eu quero saber se o presidente pensa nisso, se só pensa na história, na ligação do Neymar com o Santos. Como é que está esse vínculo e essas conversas por enquanto? Renata, vou dizer antes para você o seguinte, a gente aproveitou esse intervalo técnico nosso aí, olha quem chegou aqui, olha a taça. Campeão brasileiro da Série B, o Santos, meta atingida, daqui a taça do meu lado e do outro lado aqui, do meu lado esquerdo, está o presidente, que pode falar sobre isso. Eu só queria, como a gente interrompeu aquela tua conversa inicial com a gente, presidente, depende hoje só do Carille de ficar? Na avaliação do presidente, ele continua? Não, não depende só dele, depende desse diálogo que nós vamos ter, que já deve estar acontecendo, né? Para que a gente consiga, já definindo a comissão técnica, automaticamente pensar no último jogo, que é natural desse compromisso do Campeonato Brasileiro deste ano, que é contra o Sport em Recife, mas já iniciar imediatamente, como nós já temos o esboçado o planejamento, mas ir definitivamente ao mercado. Eu vou passar para o estúdio, mas a Renata já adiantou essa questão do Neymar. Como é que está isso, essa conversa? Foi do Neymar que ela falou? Foi do Neymar, né? Exatamente. Que interessa, o Botafogo também tem grana, o Botafogo... como é que foi? Não, eu disse isso ontem, né? Eu acho que a gente tem que ter uma cautela, né, Renata? Porque existe um compromisso existe hoje um compromisso firmado entre o clube árabe e o jogador. Então, o Santos apenas acompanha esse processo de uma forma assim muito direta para ver o desfecho, de que maneira acontecerá, se ele permanecerá a partir de janeiro visando a conclusão do seu contrato até junho ou não. Mas eu fico surpreso porque eu vejo pelos noticiários presidente de um clube, a presidente do outro, todos já afirmando que o atleta vai vestir a camisa do Santos, né? Então vamos com... Eles têm mais informações do que o próprio presidente. Tá certo. Renata, é com você, querida. Então, na verdade, só aqui retificando, justamente eu citei o presidente do Botafogo, que declarou que não contrataria o Neymar por conta do histórico de lesões recente. Claro, o Neymar tem um salário altíssimo, é um jogador valorizado, é estrela da seleção brasileira, até agora continua sendo presidente, mas ele tem um carinho pelo Santos. Ele já fez chamada de vídeo, ele já foi na Vila, ele já participou do vestiário, já cumprimentou o Carille. Independentemente se ele vem ou não, o vínculo que a sua gestão e o Neymar estabeleceram é muito forte. São fortes, né, Renata? E vou além, independente dessa definição. Eu propriamente, como não presidente, como torcedor,
Eu lembro, e vocês também, só um caso, um exemplo assim rápido do Robinho. Em 2010, quando ele retornou ao Brasil, estava na Europa, visando o quê? A sua preparação para a Copa do Mundo. E foi perfeita. Ele veio ao Santos, ele mostrou aquilo que não estava desenvolvendo lá. Por quê? Porque aqui é diferente, é a sua casa, é o conforto, é o carinho, é o amor que existe de uma relação. E isso faz qualquer profissional se sentir não apenas melhor, mas trabalhar melhor, produzir melhor. Não que ele não esteja lá, mas é diferente ele estando aqui no Santos e estando no Brasil. É o meu pensamento. Eu acho que não ao Santos apenas, ao atleta e para o futebol brasileiro, seria fundamental o retorno para que ele se preparasse visando a participação nas eliminatórias, ajudar o Brasil e automaticamente se preparar melhor para a Copa. Muito bem, Denilson Show. Que bom poder falar com você, presidente. Parabéns pela conquista aí do título da Série B. Também, colocou Denilson. O Santos no lugar que o Santos nunca deveria ter saído. Meu pai agradece demais, né? Que meu pai é um santista fanático, então obrigado por ter dado essa alegria pro meu pai. A gente tem falado muito aqui dessa pressão que o Carille sofreu no cargo. Em qual momento, ou que você achou junto com a tua gestão, mais complicado aí da Série B? Porque teve a lesão do João Paulo, que é a grande referência do time, acabou machucando, ficando fora. Essa relação torcida-time, que em algum momento também ficou balançada. Qual foi o momento mais delicado aí, na tua visão, nessa Série B, presidente? Denilson, também um abraço ao seu pai, todos os santistas, eu acho que de todas as gerações, e disse isso ontem na coletiva, né, Nivaldo, porque a gente não imagina a nova geração, nós conhecemos hoje uma dura realidade que é disputar uma Série B. Mas as crianças, os adolescentes, que há muito tempo não viram o Santos ser campeão e agora, neste ano, estão gritando é campeão, tem um fator positivo dentro desse processo também. Então, isso faz parte de um contexto onde, futuramente, nós já entramos e demos mostras de que o Santos foi finalista do Campeonato Paulista, então a nossa estrutura, ela está sempre preparada visando as grandes disputas, as grandes finais e igualmente ontem finalizada com a entrega do troféu e das medalhas. Então isso são fatores positivos que não apenas recolocam o Santos no patamar da Série A, fundamental, importante, que era o objetivo da temporada, mas ao mesmo tempo dá essa expectativa de alegria, do resgate da autoestima do torcedor, mesmo através de um título que a gente não queria de uma Série B, mas era uma obrigação nós irmos bem, o acesso e o título, graças a Deus alcançado. Mas dentro desse transcurso, nós tivemos de fato as 4 derrotas consecutivas, difíceis, né, porque houve uma pressão grande. Depois um jogo, vocês devem lembrar, contra a Ponte Preta, o Santos atuava com 11 jogadores, em casa contra a Ponte Preta com 10 jogadores, ganhando de 2-0 e a Ponte Preta no segundo tempo empatou o jogo para 2-2. Ali também foi um jogo difícil. E acredito que outro fator muito complicado dessa relação do Fábio com a torcida foi aquele episódio envolvendo uma possível proposta de outros clubes, onde tiveram algumas, onde ele fez uma manifestação mais contundente, olha, recebi a proposta de A, B, C, não quero, rejeitei, vou ficar no Santos. E a do Corinthians, especialmente, que acredito que nem sei se ela de fato aconteceu, se houve uma proposta concreta, mas as suas manifestações e entrevistas, elas não foram tão positivas no intuito de se criar uma relação boa entre ele e a nossa torcida. Então, eu acho que esses 3 fatores são fatores assim que pesam bastante nessa relação do Fábio com a torcida. E a gente vê que na Série B engraçado não, é terrível, porque 3 clubes paulistas caíram para a Série C. O Santos já confirmou em contrapartida o acesso para a Série A, já está garantido na elite. E Mirassol e Novo Horizontino podem subir. Então, o futebol paulista também muito de olho. E eu tenho uma dúvida aqui, na sua opinião, acompanhando a competição ao longo de toda a temporada.
Quem ficaria com essa última vaga, pensando que Novo Horizontino e Mirassol podem subir? Ceará ou Sport, hein, presidente? Que coisa, né, Renata? Ninguém imaginava o Ceará, o Goiás. O Goiás também teve uma participação nessas últimas rodadas de vitórias, chegou no bloco de cima, então são partidas decisivas. Quem imaginava que ontem também o próprio CRB colocou essa água no chope, né? Porque quando se cria, o Denilson sabe, já teve essa participação em campo. Ontem mesmo a CBF planejando, programando essa estrutura, essa entrega dos troféus, das medalhas, do troféu e das medalhas. Então, isso mexe demais, né? Nós falamos bastante com a comissão técnica para evitar essa euforia, essa situação toda com vistas ao que aconteceu ontem aqui contra o CRB, mas era o CRB lutando para sair da zona de rebaixamento e o Santos já talvez imaginando em receber o seu troféu, as suas medalhas. Realmente uma festa linda, a gente mostrando a volta da camisa 10 no minuto 10 do Pelé. Até depois, ao final do jogo, cumprimentei o árbitro da partida antes da entrega do troféu e o árbitro, emocionado, também disse que tinha sentido uma vibração, uma energia que é uma coisa assim inexplicável, né? Uma coisa tão bonita que acontece no Santos e na Vila. Então, uma festa linda poderia ser coroada com uma vitória, mas o importante é a meta alcançada. Decilo, sua pergunta. Eu queria abordar duas questões rápidas. Houve a notícia de uma possível reunião com o pai do Neymar essa semana com o presidente do Santos. Não sei se o senhor pode confirmar isso ou não. Já te respondo que não houve, não há nenhuma programação. Nada. É que houve uma renovação do contrato do Cauã Basílio, que é um menino, ontem mesmo eu comentei sobre isso. E o Cauã tem os representantes dele ligados também ao próprio Neymar, ao staff do Neymar. Então, existem alguns comentários que agora se relacionam um ou outro assunto, mas não há nada que esteja... Nós conversamos sobre a renovação do menino, mas não há nada relacionado sobre o filho dele. ao Júnior. Pelo menos por enquanto. Presidente, em 2025, o Santos vai jogar aqui na Vila ou vai jogar fora da Vila? Vai ter a obra? Vai ter a construção do novo estádio? O Santos pretende continuar jogando as suas partidas na Vila ou também, como fizemos em 2024, atuando em outros estádios, principalmente na capital. Nós dependemos da conclusão das obras do Mercado Livre Pacaembu, né, que estão próximas de ocorrer. Nós não temos ainda a oficialização do término das obras. Existe uma expectativa, mais uma vez, para a Copa São Paulo de 2025. Isso também depende, porque o Santos só poderá, de fato, colocar em prática a demolição da Vila Belmiro para a nova arena, tendo um estádio. E o estádio escolhido, no caso, não apenas para alguns jogos, mas aí já com a nova arena sendo construída, seria em São Paulo, Pacaembu. É isso, Renata. Conversamos aqui com o presidente Marcelo Teixeira, atendendo a gente gentilmente aqui. Olha, eu só posso agradecer e eu sei que ele passou uma temporada intensa, superou a segunda divisão, retornou com brilho, com garra, com boas perspectivas e tenho certeza que 2025 será um ano muito mais positivo para o Santos. Parabéns pela trajetória, pela campanha, por segurar os problemas, organizar tudo e culminar toda essa história no título da Série B e no retorno ao futebol principal do Brasil. Presidente, muito obrigada sempre pela consideração com o jogo aberto. Nós agradecemos demais. Eu que agradeço, Renata. Estamos à disposição. Um beijo a você, ao Denilson, ao Nivaldo que está aqui próximo e a todos que acompanham o Jogo Aberto. Muito obrigado. Show de bola. Comemore muito e trabalho, né, presidente? Como sempre.